Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Voltamos, hein? Voltamos daquele jeito, né? Corinthians 1, Bragantino 2, rapaziada. Voltamos com derrota aí após a parada pro Mundial de Clubes da FIFA, né, pessoal? Bom, tem três coisas que eu quero falar aqui no vídeo, né? Falar do jogo, obviamente, né? Falar sobre o gramado da Neoquímica Arena e sobre a biometria. Não sei se eu vou soltar aqui o vídeo, eu fiz um vídeo de eu entrando na Neoquímica Arena. Deu tudo certo, tá ligado, mano? A entrada ali com a biometria rapidão, foi bem tranquilo, de boa. Acho que vou botar aqui no vídeo, no meio do vídeo, que provavelmente essa parte, né? Baixa lá no cantinho aberto. Valeu. Bom, gramado da Neoquímica Arena. Os caras tinham feito uma replantagem aí, né? Uma replantação do gramado. Pô, tá impecável o gramado da Neoquímica Arena. Eu fui de sul, eu tava bem pertinho do gramado hoje. Assim, coisa rara, hein? Coisa fina. Padrão Neoquímica Arena mesmo. Biometria. Com a refundação aí do fiel torcedor, né, rapaziada? Deu 34 mil fiéis torcedores hoje na arena, né? Um público bem abaixo da média, que tava sendo mais de 40 mil. Mas, pelo que eu entendi, deu tudo certo na biometria. Como eu mostrei no vídeo aí, foi suave. Pra mim também, não teve nenhum problema, tá ligado, mano? Agora vamos falar do problema. O problema é o time de futebol do Corinthians, né? Durante a semana aí foi especulado que o Corinthians fosse jogar no Losango de novo, né? O Dorival ia reeditar a formação que deu muito certo com o Ramon Dias, e foi o que ele fez. Ele jogou com o Hugo Souza no gol, na lateral direito o Mateuzinho. A dupla de zagueiros contou com Gustavo Henrique pela direita e Kaká pela esquerda. Na lateral esquerda o Bidu, ganhou a chance realmente do Angileri. O meio campo foi aberto com o Ranieri, de 5. O meio campo pela direita o Carrilho, né? Pela esquerda o Martínez. Na frente dos três volantes, Garro. Na frente do Garro, Romero e Memphis Depay, né? A galera falou que o Maicon poderia jogar, mas ele sentiu um desconforto, né? Eu não gosto de comemorar a lesão dos outros, mas ainda bem que o Maicon não jogou, né? Acho que teria sido até pior, né? Jogou o Ranieri no lugar dele. Pessoal, é o seguinte. Como eu tinha falado pra vocês aqui na espécie de pré-jogo que eu fiz aqui, o último vídeo do canal, né? Puta, seria um jogo difícil. Seria um jogo que a gente testaria nosso nível. Se a gente conseguisse vencer o Bragantino, seria uma vitória importante para dar uma autoestima, porque o Bragantino está no G4 do Campeonato Brasileiro, mas a gente não conseguiu. Como é que foi o jogo, tá? O primeiro tempo, o jogo bastante duro, né? Bastante difícil na partida ali, divididas, né? No meio campo todo. O Corinthians forçava mais pelo lado esquerdo. Como eu falei para vocês, né? Dava para sentir o cheiro do gramado, né? Senti o Martínez bastante desconfortável ali pelo lado esquerdo. O Martínez fez algumas boas partidas na mão do Dorival jogando pelo lado direito, mas dessa vez, já que o Corinthians jogou no 4-4-2, ele voltou a utilizar o Carrilho como meio campista, né? Como volante, igual a gente gostava no trabalho do Ramon Dias, né? E com isso, né, para o Carrilho render bem pelo lado direito, alguém tem que fazer o lado esquerdo, geralmente é o Martínez, né? E o Martínez não foi muito bem por aquele lado, né? O Corinthians chegou, teve um chute do Matheus Bidu, que o goleiro fez uma boa defesa. Depois do gol do Bragantino, que eu vou falar aqui, né, teve uma cabeçada do Kaká também. Enfim, teve uma boa enfiada de bola do Memphis pro Romero, que ele chutou. Mas o que acontece, né? O Corinthians toma um gol de um lance bobo. Se eu não me engano, o Carrilho perde a bola no meio campo por desatenção. A jogada segue e o Kaká comete pênalti no atacante do Bragantino. Cara, o lance foi pro VAR, né? A bola vem quicando, né? O cara vai dividir com o Kaká vai com o pé alto, supostamente atinge o jogador do Bragantino e o juiz marca pênalti, né? Da arena, eu não tinha conseguido ver no momento que aconteceu, né? Até porque a jogada segue depois que o VAR é chamado. Quando o VAR é chamado e mostra o vídeo na tela da arena, cara, é inacreditável aquele pênalti ser marcado, né? Por dois motivos. Primeiro, né? Tudo bem que o Kaká foi imprudente, ele levantou o pé daquela forma. Mas o jogador do Bragantino ele já vem se jogando já pra cima do pé dele, fora que o Kaká tá recolhendo a perna, né? Tem uma câmera por trás que mostra muito, assim, que o cara tá no ar, já sabe, caindo no chão, mano. E outra coisa, se o impacto do chute tivesse pegado na cara do cara do Bragantino, não era pra ele cair pra frente, era pra cair pra trás, né? Então, assim, o cara olhou no VAR ainda, o Arleu, filho da puta, ainda marcou pênalti pros caras, né? E isso vai pra aquela galerinha, né? Agora ninguém fala, né? A galerinha anti, né?
Ai, será que se fosse o contrário, será que Itaquera daria um pênalti pro adversário A, o B ou C que não fosse Corinthians? Tá aí, ó. Olha o tipo de pênalti que é marcado na arena, já não é a primeira vez, né? Enfim, acho que foi o Pita, né? Bateu bem, tirou do Hugo Souza e fez 1 a 0 pro Bragantino. Nesse momento do jogo, tá? O Corinthians, embora tivesse chegado, sabe, tava arrastado o jogo, sabe, muito lento pra virar e tal, né? Poucas chances de colocar o Memphis pra jogo, o Romero, né? Não tava legal, tá? Não tava gostando. Inclusive, eu tava achando que tava faltando até um pouco de competitividade pro Corinthians, tá? Depois que o Bragantino fez o gol, o Bragantino vai jogar lá atrás, né? Fica com as linhas baixas. O Corinthians começa a forçar, né? Tentar na valentona, uma sequência de escanteios, né? O Kaká dá uma cabeçada, como eu disse, né? O goleiro pegou. E na sequência de escanteios, uma boa jogada que a bola chega no Martínez, o Martínez cara a cara com o goleiro do Bragantino e chuta em cima do goleiro, né? Foi uma chance clara de gol, era pro Corinthians ter feito e ter empatado o jogo ali, né? Enfim, vamos para o segundo tempo. O Corinthians volta bem pro segundo tempo, sem mexidas, né, do professor Dorival Júnior, coloca o Bragantino lá atrás, começa uma sequência de escanteios e logo no começo do segundo tempo empata o jogo. Acho que foi o Depay bateu o escanteio, alguém desviou no primeiro pau, o goleiro pegou e no rebote o Kaká fez, né? Empatou o jogo pro Corinthians, né? Achei que o Corinthians fosse virar o jogo, tá? O Corinthians, depois que faz o gol, vai com tudo pra cima do Bragantino, cria boas chances, tá? Teve uma virada de bola muito boa do Garro pro Romero. Romero cortou o jogador do Bragantino, igual ele sempre faz, né? Cortou bonito, mas bateu a bola em cima do goleiro. Perdeu um gol claro, o Romero. O Garro também teve uma boa chance. A bola vai no travessão, se não me engano, né? O Depay rouba a bola do cara no campo de ataque. E o Garro chuta e vai no poste, né? No poste, no travessão. E o Corinthians não consegue fazer o gol da virada, né? Seria um gol ali que mataria o jogo pro Corinthians ali naquela altura, né? O Corinthians cai um pouco de rendimento. Dorival Júnior faz 2 alterações, né? Ele coloca o Rian no lugar do Carrilho e coloca o Thales Magno no lugar de quem? Do Ranieri. Vai para um 4-3-3, né? Fica com o Rian e Martínez atrás. O Garro de meia, o Thales Magno pela esquerda, o Depay de 9 e o Romero pela direita, né? Enfim, o Corinthians até que seguiu pressionando o Bragantino, mas sei lá, pessoal, tipo assim, durante o jogo, os momentos que o Corinthians ficou em cima do Bragantino, é claro que é um jogo difícil, tá? Mas sabe, foi mais forçando as coisas do que de fato criando alguma coisa, tá ligado, mano? Foi em bola parada, sabe? Não foi natural, tá ligado, mano? Pelo menos na minha concepção. Embora o Bragantino tenha subido 2 vezes e feito 2 gols, o Corinthians também não chegou a jogar bem, sabe? Embora. É curioso, né? Eu achei que não jogou bem, mas eu achei que quem merecia ter vencido era o Corinthians. Porque o Corinthians criou o suficiente para poder fazer 1 ou 2, talvez 3 gols na partida, né? Um ele fez, né? Enfim, depois o Romero e o Bidu saem exauridos de campo, entre o Angileri e o Guinegão. E no final do jogo, uma sequência de escanteios idiotas ali, o Corinthians parou de pressionar lá na frente. O Bragantino teve umas sequências nos últimos minutos de lance de jogo e conseguiu fazer o 2 a 1 Bragantino, né? A bola vai na trave ainda, bate e rebate na área, o cara faz o gol e acaba o jogo. Acaba o jogo, né? Algumas coisas que eu queria salientar da partida, tá? Fazia tempo que eu não via um árbitro ser tão hostilizado na virada de tempo, tá? Quando o Bruno Arleu voltou a campo, ele foi muito vaiado pela torcida do Corinthians, xingado, achincalhado, né? Isso é prova de que, porra, tá na cara que ele errou o lance, tá ligado, mano? Não foi pênalti nem fudendo aquilo pro Bragantino, né? No final do jogo também tiveram gritos de ordem, né? Tem que ser pra jogar no Coringão, bando de cuzão, né? Ou joga por amor ou joga por terror. Confesso que eu tô gravando esse vídeo aqui bem mais calmo, mas eu tava bastante irritado. Eu achei que o Corinthians deveu, tá? Num todo, assim, tipo, em questão de vontade, em questão de urgência. O Corinthians parecia afobado no começo do jogo, sabe? No segundo tempo brigou mais, sabe? Mas no primeiro eu achei que faltou. Faltou aquele a mais, tá ligado, mano? O Corinthians começou a correr mais quando o Bragantino fez o primeiro gol, né? Quando o Bragantino fez o gol de pênalti, né? Quando eu tava chegando em casa aqui, eu dei uma olhada no Instagram aqui, eu vi uma galera falando que o Corinthians tava bem. Não acho que tava bem, sabe? Talvez um pouco melhor que o Bragantino, mas não chegou a estar bem no jogo, né? Enfim. Dorival Júnior, cara, eu só espero, mano, que pra próxima partida contra o Ceará, ele não pegue e jogue no lixo essa formação tática que ele tentou. Eu acho que é a melhor formação tática que a gente tem com os jogadores que a gente tem, porque já deu certo isso no final do ano passado e no começo desse ano com o Garro, com o Memphis, né? E eu espero que ele continue repetindo, né? Se bem que eu vi aqui que tá sem atacante o próximo jogo, né? O Yuri não deve jogar contra o Ceará, o Memphis tomou o 3º cartão amarelo, o Romero também, né? Não sei como é que vai ser o ataque que ele ia fazer pra jogar contra o Ceará lá no Castelão. Mas enfim,
tem que acreditar em alguma coisa, não dá pra ficar mudando toda hora também, tá ligado, pessoal? De novo, acho que o time deveu, por estar 15 dias, um mês parado, teve 15 dias de férias aí. Eu achei que poderia ter corrido um pouco mais, não sei, alguns jogadores se doaram mais do que os outros, então a gente vai falar sobre isso individualmente, né? Mas eu acho que deveu sim. De novo, rapaziada, o Bragantino é uma equipe boa, tá? Era um ótimo teste. Só que também a gente tem que não pode esquecer o tamanho do Corinthians, né? Perder em casa o Bragantino é foda, né? Embora ultimamente, desde que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, o Bragantino tem mais vitórias do que a gente no confronto em geral, né? Mas enfim, as mudanças que ele fez durante o jogo não surtiram tanto efeito, né? Mas assim, o banco também tava zoado, né? Quem tinha pra mudar o jogo? Em tese, o Thales Magni. Pô, você vai botar as fichas do Thales Magno pra mudar o jogo, né? O banco do Corinthians também todo destruído, né? E tipo assim, beleza, né? Tinha alguns caras que estavam fora, tipo, pô, o Yuri é uma peça importante, né? De repente o Romero poderia ser uma opção pro segundo tempo. O Ramalho talvez seja o zagueiro titular do Dorival, né? Embora eu não ache que a culpa tenha sido da zaga hoje, né? Teve o Maicon, que eu acho que era o Maicon, tá fora, né? Mas assim, o Corinthians não tá com tantas opções pro ataque, tá ligado, mano? Não sei porque o Hector Hernandes não foi relacionado pro jogo. Enfim, era um dos nossos atacantes disponíveis, né? Vamos lá, Hugo Souza. Cara, o Hugo Souza não teve culpa, né? Nos gols do Bragantino. Além disso, não trabalhou. O Bragantino não chegou sem seus 2 gols. O Mateuzinho, achei que faltou a galera apostar mais pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo ficou muito pelo lado esquerdo. Fez uma partida ok, o Mateuzinho. Não achei que chegou a jogar mal, tá ligado, mano? Partida normal. O Gustavo Henrique e o Kaká. Achei que o Gustavo Henrique fez um bom jogo ali, bons desarmes, né? Você vendo de campo, bem pertinho do campo ali, o Gustavo é realmente um bom zagueiro, tá? O Kaká, pô, ele pode ter sido imprudente ali no lance, né? Mas eu achei que não foi pênalti, né? Ainda meteu um gol. Não achei uma partida ruim também do Kaká. Achei uma partida muito boa do Matheus Bidu, tá? Serviu como opção pelo lado esquerdo, assim como ele servia como opção no lado esquerdo na época do Ramon Dias. Achei que fez um ótimo jogo, de muita força, muita marcação, correspondendo, correndo, de habilidade também, né? Achei que o Matheus Bidu foi muito bem na partida de hoje, tá? Mesmo o Corinthians perdendo. Raniel, achei que deveu. Tem vontade, tem entrega, né? Mas a saída de bola com o Raniel é arrastada, né? Lenta, né? Nossa, 3 anos pra dar um passe, né? Enfim, não foi uma boa partida do Raniel, não. O Martinez, muito esforçado como sempre, né? Ele pagou o pato de perder o gol ali no primeiro tempo, né? E alguém tem que fazer aquele lado esquerdo, né? Talvez na cabeça do Dorival. O Brando Bidon também estava fora desse jogo, né? Por questão de cartão amarelo, né? Talvez fosse o Bidon ali, né? Que por ele ser canhoto ficou um pouco mais fácil, né? Não sei, o Martinez jogou bem pela direita, né? O Dorival. Uma partida média do Martinez, né? O Dorival voltou a colocar o Carrilho na posição meio que de origem dele no Corinthians, né? Pelo lado direito. Não achei uma boa partida do Carrilho. O primeiro gol, ele tem culpa sim no começo do lance do pênalti. Lento também, sabe? O Carrilho é um cara cadenciado e às vezes essa cadência é importante nos jogos. Mas hoje eu achei que ele carregou demais a bola, segurou a bola em alguns momentos, errou alguns passos que o Carrilho não tá acostumado. Não foi uma boa partida do Carrilho, não, tá? O Garro, cara, o Garro participativo, como sempre, achei que ele perdeu um gol, né? Batendo a bola no travessão, deu um bolão pro Romero fazer a jogada no segundo gol também, no segundo tempo. Não fez. Uma partida de médio pra boa do Garro, sabe? Como eu disse, é um adversário difícil e tudo mais, mas o Garro, como sempre, muito participativo, né? Sofre falta, corre, enfim, né? Achei uma partida muito boa do Romero. Eu vi uma galera xingando o Romero porque ele perdeu o gol. De fato, ele perdeu o gol. Tá na conta dele também. Mas em questão de entrega hoje, cara, o Romero, eu achei que foi um dos melhores, o melhor jogador ali no ataque, tá ligado, mano? Se você for ver, criou as melhores chances, né? Serviu de opção. Saiu de campo exaurido, correu muito o Romero, né? Não achei que fez uma partida ruim, não, tá? Achei uma partida muito boa do Romero. E o Memphis Depay, cara, o Memphis pra mim tá devendo, tá ligado, mano? É muita reclamaçãozinha, é muito popstar, parece jogador comum. Primeiro tempo do Memphis pra mim parecia o Clayson, sabe? Só ganhando 6 milhões de reais, né? Partida fraca, bateu uma falta no segundo tempo ali que o goleiro pegou, fez um desarme ali, mas é muito pouco, sabe? No final ainda brigou com os caras do Bragantino, sabe? Não há nada a ver, tá ligado, mano? Pra mostrar serviço, partida ruim do Memphis, muito abaixo. Os caras que entraram, o Rian fez ali o serviço no meio campo, não tem muito o que falar dele não. Thales Magno, como sempre, uma nulidade, né? Não muda o preço da gasolina nunca. Guinegão, coitado, né? Entrou no lugar do Romero, fez uma falta super idiota, né? Do maluco do Bragantino, foi até engraçado, né? Eu até comecei a rir na arquibancada ali, porque ele domina errado, né? Aí
Aí ele vai dar um carrinho no zagueiro, chega atrasado, toma cartão amarelo, né? E quem foi o outro louco que entrou? Ah, o Angileri. O Angileri entrou, não comprometeu, entrou no lugar do Bidu que tava cansado, né? Mas, rapaziada, acho que é isso. Dá, sim, um sentimento de decepção. Saudade de ver o Corinthians, né? É sempre bom ver o Corinthians. Mas eu acho que dava pra ter vencido esse jogo, sabe? Serviu também para os jogadores acordarem também. Tem que estar ligado desde o começo do jogo. Também acho que faltou um pouco de sorte. O segundo tempo do Corinthians foi decente, tá ligado, mano? Não foi um segundo tempo ruim, não. Teve as oportunidades necessárias para poder vencer a partida. Não seria um jogo fácil. Seria um jogo difícil, como se provou ser. Acho que o Corinthians foi incompetente. Houve erro da arbitragem. E também acho que dormiu, né? Como sempre, o Corinthians tem esse momento no jogo onde todo mundo dá uma relaxada, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!